E aí, tudo bom, pessoal? Pois é, eu espero que vocês estejam bem, espero que estejam se cuidando bem. E aqui estou eu para tentar ajudar vocês nas questões de história agora dessa nova remessa. Nosso assunto é a Revolução Russa e nós estamos em plena Primeira Guerra Mundial. Em plena Guerra Mundial, estourou, que foi de 1914 a 1918, no meio dessa Primeira Guerra Mundial, estourou então a Revolução Russa. Então, nós vamos entender um pouquinho o que estava acontecendo, bem rapidinho, o que estava acontecendo na Rússia nesse momento. Quem governava a Rússia eram imperadores, que eram chamados então de czares. E faziam cerca de 500 anos que eram os czares que governavam o país. Eles estavam passando por vários motivos, muitas dificuldades. Eles estavam ainda começando a Revolução Industrial, a forma de vida deles ainda era meio feudal, as propriedades na mão de poucos. Então, um grupo tanto de trabalhadores do campo quanto os trabalhadores das fábricas, os proletariados, eles começaram então a se organizar nesse momento e estavam descontentes com o governo como estava. Aqui é a família do czar, tá? Então, a esposa e os 5 filhos, que daqui a pouco nós vamos voltar aqui a essa foto. Então, como o povo acreditava que toda essa opressão que estava acontecendo provavelmente era pelo motivo de o czar não estar sabendo, então, em 1905, no inverno de 1905, eles foram até o palácio do governo para fazer um protesto. Eram cerca de 200 mil pessoas, e com cartazes, um protesto pacífico, e dali, então, a ordem foi, apesar de ser no domingo, né, protesto pacífico, a ordem foi atirar nas pessoas que estavam protestando. Por causa disso, neve, sangue, domingo, então esse evento aqui ficou chamado de Domingo Sangrento. Muitas pessoas morreram, cerca de 1000 pessoas morreram, e esse episódio aqui ficou chamado então pelos revolucionários, pelos manifestantes no caso, ficou chamado de ensaio geral, né? Então, ensaio, será que um dia eles vão voltar. A partir daí, então, se agravou a situação, muitas greves, né? Muitas manifestações, e se preparando então, o povo todo se preparando para, em 1917, quando eles estavam prontos, eles acabaram derrubando o czar, tá? Então, houve em 1917 a Revolução Russa. Essa família foi presa, tá? O grupo que assumiu o poder eram os mencheviques, então eles eram mais, não eram assim tão radicais, eles eram mais moderados. Os bolcheviques, eles eram mais radicais, eles queriam a revolução para ontem, né? Então, os mencheviques falavam, nós vamos fazer aliança com a burguesia, com as autoridades, enfim, com o czar, e com o tempo nós vamos conseguindo o que queremos de mudanças. E os bolcheviques, não, para ontem, né? Queremos já as mudanças. Então, essa família aqui acabou sendo presa. Nós temos aqui, eu coloquei uma imagem aqui para vocês, de uma sequência aqui de pessoas importantes e que algumas vocês já conhecem. Esse primeiro aqui, então, é o Karl Marx, que a gente já vem conversando desde o ano passado. Esse aqui é o amigo dele, Friedrich Engels. Então, eles foram inspiração quando,
no caso eles escreveram aqui em torno de 1848, o livro Manifesto Comunista, que a gente já vem conversando em sala de aula, e em 1905, início do século XX, então esse personagem aqui é o Lenin e esse aqui o Stalin. Lenin, quando iniciou a Revolução, ele que estava na liderança, tá? E em 1924 ele vem a falecer, não se sabe a causa da morte dele, e quem assumiu, no caso ele queria que fosse o amigo dele, Trotsky, mas Stalin já vinha comendo pelas beiradas há muito tempo, conquistando assim o apoio de gente influente, então ele conseguiu ficar no lugar, chefiando agora então União Soviética. Foi o Lenin que mudou o nome de Rússia para União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em 1922. E o Stalin, em 1924, assumiu o governo, tá? Então, vamos lá. Aqui, outra imagem que eu acho bem interessante, esse aqui é o Lenin. Aqui nós temos a bandeira vermelha, nós temos um martelo e uma foice, mostrando a união entre os trabalhadores das fábricas e os trabalhadores do campo, e a estrela, né, com 5 pontas, mostrando que, no caso aqui a bandeira comunista, né, que o objetivo é conquistar então os 5 continentes. Então o comunismo não é só um partido de um país, mas a ideia de conquistar então o mundo, certo? Eu vou agora, pessoal, passar para vocês o seguinte, eu tenho um gráfico, enfim, uma informação aqui que eu gostaria de passar para vocês, que eu acho bem interessante, que eu passo em sala de aula. Aqui nós temos então a bandeira, nós temos uma das charges, né, da época, mostrando o globo, e a bandeira comunista, no caso, envolvendo o planeta todo, sendo esse um dos objetivos. E ali, então, diz, ó, bandeira vermelha, com dito proletários do mundo inteiro unidos, que era a frase do Karl Marx, né, em russo. Observe o destaque com que aparece a Ásia e a África, sonho da Revolução Mundial, ok? E aqui, então, eu tenho o seguinte, ó, o sonho e a realidade. Eu não sei se vai ficar bem legal aqui para vocês, mas eu vou mostrando aqui em partes, então. Aqui nós temos, ó, uma comparação entre a sociedade capitalista que existe atualmente, a sociedade, aqui, a sociedade idealizada nos livros de Marx, Engels e Lenin, e a sociedade socialista como realmente existiu, dominada pelos burocratas stalinistas. Então, aqui nós temos a informação do que o capitalismo é, qual que foi o ideal marxista, o que eles tanto sonharam, e, no caso, o socialismo real, tá? Então, para vocês terem uma ideia,